Olá, estamos aqui de volta. Vamos falar agora sobre alguns temas muito importantes para a prova de residência, né? Falar sobre icterícia obstrutiva, a sua investigação clínica, como você investiga um caso de icterícia obstrutiva, e o conhecimento desse tipo de investigação vai nos levar aí a fazer várias questões sobre vários assuntos diferentes. E vamos entrar em algumas outras causas aí de icterícia obstrutiva e de doenças biliopancreáticas, como a pancreatite crônica, que é bastante diferente da pancreatite aguda, e tumores periampulares, que não o tumor de pâncreas. Os tumores de pâncreas a gente vai tratar em uma outra aula, falando dos tumores do pâncreas exócrino e endócrino. Nessa aula de hoje falaremos sobre outros tumores periampulares, basicamente os tumores da papila duodenal. A icterícia obstrutiva é um tipo de icterícia que é da seara do cirurgião geral. Então, a icterícia é uma síndrome clínica que a gente tem os pediatras envolvidos, os clínicos gerais, os gastroclínicos, né? E um tipo de icterícia, que é a icterícia obstrutiva, é do cirurgião. Então, todos vocês vão ter situações em que vai haver dúvida se aquela icterícia é obstrutiva ou não. Se aquele caso é da clínica médica ou da cirurgia, se aquele caso deve ser investigado do ponto de vista anatômico ou não. Então, eu aqui nessa aula de icterícia obstrutiva vou tentar mostrar para vocês, primeiro, como diferenciar um caso de icterícia obstrutiva do icterícia não obstrutiva. Segundo, como investigar um caso de icterícia obstrutiva para chegar às hipóteses diagnósticas mais frequentes que levam à icterícia obstrutiva. Então é isso que eu vou procurar mostrar para vocês. Como definir se um caso é ou não de icterícia obstrutiva e quais são as etapas de investigação clínica para as principais síndromes que levam à icterícia obstrutiva. Para a gente falar de icterícia obstrutiva, primeiro a gente tem que retornar um pouquinho para a fisiologia e lembrar o que é icterícia e, né, como é o metabolismo da bilirrubina. Então, a icterícia é a cor amarelada da pele e das mucosas. Algumas situações, como por exemplo a ingestão excessiva de beta-caroteno, leva a cor amarelada da pele, mas não das mucosas, tá? Que é causada pela elevação da bilirrubina. Geralmente a gente nota o aparecimento da icterícia quando a bilirrubina total está acima de 3, 4 para cima. Então, com 2 é difícil. Os pacientes, né, com pele mais escura, a gente tem uma dificuldade maior. Eu já vi pacientes negros com bilirrubina de 15 irem a pronto-socorro 1, 2, 3 vezes e ninguém achar que o paciente é ictérico. Então, o paciente negro às vezes tem uma dificuldade grande em achar a icterícia dele. O paciente mais branco é mais fácil de você ver a icterícia. Mas, grosso modo, quando a bilirrubina total passar de 3, a gente tem icterícia. Daí a importância de, principalmente nos indivíduos de cor escura, a gente olhar sempre as mucosas para ver se tem amarelidão. Então, ver fêmea da língua, ver escleróticas, procurar a coloração amarela também nas mucosas, não só na pele, durante o exame físico, ainda no exame geral. O termo icterícia se refere a isso, né? Muito bem, então a bilirrubina, que ela vai se impregnar nas peles e nas mucosas dos pacientes ictéricos, ela tem origem onde, né? Onde se origina essa bilirrubina e quais caminhos que a gente tem para o metabolismo dela. Então, a origem da bilirrubina, ela é basicamente da degradação das hemiproteínas. A gente sabe que a principal hemiproteína é qual? É a hemoglobina. Então, a hemoglobina, a hemólise, né? A destruição das hemácias é a fonte principal da bilirrubina. Essa bilirrubina ela vai ser transportada no plasma e vai ser captada pelo fígado, vai ser transformada e vai ser excretada nas vias biliares. Então é esse o caminho. Basicamente, degradação das hemiproteínas, hemácias, hemoglobina principalmente, transformação hepática e excreção nas vias biliares. 80% de origem na hemólise. Então, se eu sei que a bilirrubina ela tem origem na hemólise, então eu já penso basicamente que se eu tiver um aumento muito grande da hemólise, eu posso vir a ter icterícia. Isso ocorre. Numa porção muito pequena de pacientes, eu vou explicar o porquê para vocês, né? Essa bilirrubina originária da hemólise não é hidrossolúvel. Ela não consegue ser transportada no plasma. Ela é transportada acoplada a proteínas plasmáticas de transporte. Então, se liga a proteínas plasmáticas para chegar até o fígado.
Chega no fígado, no hepatócito. Então, no hepatócito, no sinusoide, o hepatócito vai, primeira coisa, fazer uma etapa ativa de metabolismo, chamada de captação hepática. Então, eu já vejo uma outra etapa aqui que eu posso ter problema. Então, eu posso ter uma icterícia por aumento da hemólise, ou eu posso ter uma icterícia por diminuição na captação hepática. Aí eu vou ter um acúmulo de bilirrubina onde? No sangue, que vai impregnar a pele e as mucosas. Essa bilirrubina, que ela é transportada pelas proteínas plasmáticas, porque ela não é hidrossolúvel, e que ela aumenta quando você tem um déficit de captação ou aumento de hemólise, é chamada de bilirrubina indireta, porque na reação química ela não dá a possibilidade na reação direta, porque é uma reação em meio hidrossolúvel. Então recebeu o nome de bilirrubina indireta, é aquela lipossolúvel, é aquela que está ligada às proteínas plasmáticas, é aquela que não está conjugada, que não foi metabolizada ainda pelo fígado. Então a bilirrubina indireta, gravem que ele é lipossolúvel, perfeito. Então, se eu tiver uma deficiência de captação, também tem um aumento da bilirrubina indireta. Então, eu vou ter duas situações com aumento da bilirrubina indireta, principalmente. O aumento da hemólise e a deficiência da captação. Depois que eu captei essa bilirrubina, eu vou ter a conjugação dessa bilirrubina em diglucuronato de bilirrubina. E aí eu passo a ter a bilirrubina hidrossolúvel. É a bilirrubina direta. Depois que houve a conjugação hepática. Então, eu já vejo outro problema. Se eu não tiver conjugação hepática, eu vou ter elevação da bilirrubina indireta também. Então, quando eu vou ter elevação da bilirrubina indireta? Na icterícia por hemólise, por deficiência de captação ou de conjugação hepática. A bilirrubina conjugada, ela fica acumulada nos grânulos aqui. E se eu tiver uma lise, uma destruição maciça de hepatócitos, eu vou liberar essa bilirrubina conjugada na circulação. Eu vou ter um pouco de deficiência de captação e de conjugação, porque eu estou com o fígado sofrendo. Mas, principalmente, vou ter liberação também de bilirrubinas conjugadas. E também eu vou ter edema, que vai diminuir um pouco a excreção hepática. Então, quando eu tenho doenças hepatocelulares, eu tenho elevação mista de bilirrubina. Geralmente sobe mais a direta que a indireta. Vejam que até agora eu não entrei em cirurgia, estou falando de causas clínicas de icterícia. Hepatites medicamentosas, isquemia hepática, hepatites virais, deficiência de conjugação, né, que a gente tem no recém-nascido, captação, desculpa, do recém-nascido. Estou falando de hemólise, anemias hemolíticas. Tudo isso aí é causa clínica de icterícia. Algumas têm hiperbilirubinemia indireta, outras direta. Primeiro, para tirar esse paradigma que você tem na mente de que icterícia obstrutiva sobe bilirrubina direta, as outras causas indiretas. Não, não é assim. Agora, eu tenho a excreção hepática também como causa de icterícia. Eu posso ter uma deficiência, uma colestase, porque quando eu falar em excreção hepática deficitária, eu estou falando em estase, em parada do fluxo de bile. Então, colestase. Eu posso ter uma colestase em nível metabólico hepatocitário, aí você tem aquelas drogas colestáticas todas, as drogas que causam colestase. Aí vocês vão ter também a colestase intrahepática da gravidez. E quando eu falar em colestase, eu estou falando em aumento de bilirrubina indireta, não. Puramente de bilirrubina direta. Que é só a colestase, a bilirrubina já foi captada e conjugada. Não tem problema nenhum na produção, na captação nem na conjugação. É só na excreção. Então eu tenho causas clínicas medicamentosas e doenças autoimunes, e situações hormonais, como a gravidez, que podem levar à colestase. Eu tenho um aumento exclusivo de bilirrubina direta, sem ter obstrução ao fluxo biliar mecânico. Daí, depois que essa bilirrubina é excretada nos canalículos biliares, ela vai sofrer vai os canalículos biliares, vai para os canalículos segmentares, tem 8 segmentos do fígado, depois cai na via biliar direita ou esquerda, para depois cair na via biliar principal. Esse é o mecanismo de excreção da bilirrubina. Então, canalículos, canais segmentares, ducto hepático direito e esquerdo,
via biliar principal, hepático comum e colédoco. Aí vai cair onde? No duodeno. No duodeno, uma parte é reabsorvida, e aí notem, foi reabsorvido, é hidrossolúvel. Pode ser eliminado na urina, porque é hidrossolúvel. A indireta não é eliminada na urina, porque não é hidrossolúvel, é lipossolúvel. E vai sofrer efeito das bactérias colônicas, vai dar o esterco bilinogênio corando o cólon. Então vai corar a urina e corar o cólon. As fezes, desculpa, não cólon, as fezes. Então, se eu tiver uma obstrução ao fluxo de bile, vai ser tudo reabsorvido, a bilirrubina conjugada, vai sair tudo na urina, porque é hidrossolúvel, vai sair a urina escura, colúria. Se quiser caindo mais nas fezes, beleza, vai ser as fezes escuras. Então, quando eu tenho obstrução ao fluxo de bile hepático, eu tenho fezes claras e urina escura. Porque eu estou excretando a bilirrubina conjugada pela urina. Muito bem. Causas de icterícia. Vou falar para vocês já, em relação à anatomia, aqui, para pular alguns slides, falar um dado interessante, para vocês gravarem. O fígado tem geralmente capacidade de metabolizar e excretar 4 vezes mais bilirrubina do que o metabolismo basal. Isso tem impacto de 2 formas. Primeira forma, quando eu tiver uma obstrução ao fluxo de bile e eu obstruir totalmente o ducto hepático esquerdo, será que o ducto hepático direito consegue excretar a bilirrubina? Consegue. Ele vai dobrar. Ele pode até quadruplicar. Então, geralmente, eu só tenho icterícia obstrutiva se a obstrução ao fluxo de bile for abaixo da confluência dos hepáticos. Se eu obstruir só o hepático direito ou só o hepático esquerdo, eu não tenho icterícia. Por quê? Porque o outro lobo hepático consegue excretar toda a bile. Porque ele pode aumentar em 4 vezes o metabolismo basal. Se eu tirar 6 segmentos hepáticos e mantiver 2 segmentos, eu consigo excretar a bile para você ficar nictérico. Se eu aumentar em 4 vezes o nível de hemólise, eu consigo ainda ficar anictérico. O metabolismo do fígado consegue compensar se a função hepática for normal. Então, vejam, nos pacientes que têm função hepática normal, para ter uma anemia, para ter uma bilirrubina indireta levada por hemólise, tem que ter uma hemólise muito grande. Ou ter algum grau de disfunção hepática. O recém-nascido tem uma função hepática limítrofe, não é boa. Por isso, quando ele tem hemólise, ele pode ter uma bilirrubina que é fisiológica, aumentada, direta, uma icterícia do recém-nascido. E aí, se ele tiver hemólise, por incompatibilidade ABO ou RH com a mãe, principalmente RH, ele tem o risco de kernícteros. Por quê? Porque ele não capta a bilirrubina é lipossolúvel, passa a barreira hematoencefálica e se imprega no cérebro. Então, daí que no recém-nascido ele tem uma deficiência de captação e metabolização hepática. Se tiver hemólise, ele não aguenta. No adulto não acontece isso, não tem kernícteros no adulto. Pode ter hemólise que for, não tem kernícteros. Ok? Então, vejam bem. O aumento da produção levar à icterícia é muito raro, a não ser que o paciente tenha uma alteração no metabolismo hepático, ou seja, um recém-nascido. Deficiência de captação, conjugação e excreção hepáticas, ou obstrução ao fluxo de bile são as principais causas. Então, deficiências metabólicas. Você tem a síndrome de Gilbert, o paciente não capta bem a bilirrubina para conjugar. Então, a síndrome de Gilbert acomete quase 10% das pessoas, em algum grau. Todos vocês têm um colega de plantão que no final do plantão fica ictérico. Pessoa que vira à noite, fica um pouquinho ictérico. Esses pacientes são os que têm síndrome de Gilbert, é comum. Deficiência de captação, de conjugação hepática, síndrome de Crigler-Najjar, existe, é bem rara. A Gilbert é comum, é rara. Né? Colestases, que são hepáticas, eu falei algumas causas. E obstrução ao fluxo de bile, só se for abaixo da confluência do colédoco. Então, se eu tiver, por exemplo, uma obstrução do ducto hepático direito, ele não está ictérico, mas ele tem fosfatase alcalina e gama-glutamitosferase super elevadas. As enzimas canaliculares. Ele não tem elevação significativa da bilirrubina. E consigo excretar do outro lado. Muito bem. Doenças hepatocelulares. Aí vão dar uma hiperbilirrubidemia mista. Numa fase dão mais direta, outra mais indireta, mas sobe os dois. Né? Hepatocanalicular, mais a direta só. Né? Suas colestases intrahepáticas e obstrução ao fluxo de bile extrahepático só se for abaixo do colédoco. Às vezes, abaixo da confluência dos hepáticos. O paciente tem metástases hepáticas e fica ictérico, porque ele tem múltiplas metástases que obstruem vários canalículos. Aí perde a capacidade de excreção hepática. Tá?
Mas normalmente só vai ter icterícia por metástase hepática quando tiver múltiplas metástases. Ou se a metástase obstruir a confluência dos hepáticos. Então, quando eu falar em icterícia obstrutiva por obstrução mecânica, eu estou me referindo à obstrução daqui para baixo. Então, se eu falar em neoplasia, colangiocarcinomas hilares, da vesícula, do colédoco distal, do duodeno, adenocarcinomas, de papila, da cabeça do pâncreas, aí é que vai dar icterícia. Daqui para cima, não dá icterícia. Então, a icterícia obstrutiva, ela vai ser direta ou indireta, a bilirrubina? Indireta elevada. Direta elevada. Direta elevada. Puramente, ele vai ter assim, 19 de bilirrubina com 18 de direta e 1 de indireta. Não é assim, 10 e 10, não é. É puramente elevação da bilirrubina direta. Às vezes, com o passar do tempo, ele começa a ter uma disfunção hepática pela colestase. Aí começa a subir a indireta também. Mas no início é icterícia às custas puramente de bilirrubina direta. Quando você tiver aquela icterícia que tem 8 de direta e 7 de indireta, ou 6 ou 5, isso aí é causa hepatocelular, não é causa obstrutiva. Esse é o padrão. Então ele tem icterícia, ele tem que ter colúria, porque se está com obstrução fluxo de bile, levando acúmulo de bilirrubina na pele das mucosas, está excretando pela urina a bilirrubina. Então tem que ter colúria. O paciente ictérico sem colúria, ele não tem icterícia obstrutiva. A colia fecal ou hipocolia fecal, que são as fezes mais claras, às vezes é difícil do paciente falar, tem um pouco de diarreia, mas vai estar presente sempre na icterícia obstrutiva. E um outro sintoma importante é o prurido. A gente não sabe muito quais são as causas, mas acha-se que são o acúmulo de sais biliares, de ácidos biliares e sais biliares na pele, levando ao prurido. Exames complementares. Tem os exames de sangue e os exames de imagem. Exames de sangue, enzimas hepáticas e coagulação, principalmente, e os exames de imagem, a gente vai começar aí com o algoritmo. Então, enzimas hepáticas, na icterícia obstrutiva, vamos aqui ao quadro negro. Branco, né? Negro não, quadro branco. Então, aumento de bilirrubina total com aumento de bilirrubina direta e normalização de bilirrubina indireta. Icterícia obstrutiva. Enzimas hepatocelulares, AST e ALT, TGO e TGP. Então, normais ou levemente elevadas. Levemente é menos de 3 vezes o limite superior. Canaliculares, fosfatase alcalina e gama-glutamiltransferase, gama-GT. Muito elevadas. Se elevam mais rápido que a bilirrubina, porque qualquer obstruçãozinha canalicular já eleva. A fosfatase alcalina é mais sensível, a gama-GT é mais específica. Porque a fosfatase alcalina tem vários sítios. A gama-GT é só hepática. Então, geralmente, você tem num paciente com câncer de pâncreas, por exemplo, 2.000 de fosfatase, 1.000 de gama-GT, 15 de bilirrubina direta. É assim o valor. TGO de 80, 100, TGP também. Esse é o perfil. Exames de coagulação normais ou elevação do tempo de protrombina que se normaliza com vitamina K. Que é normal com vitamina K. Vitamina K parenteral. Por quê? O paciente com icterícia obstrutiva, ele não tem bile no tubo digestivo. Ele não consegue dissolver e absorver as vitaminas lipossolúveis. Ele fica com um déficit de vitamina K, que é lipossolúvel. Se você der vitamina K parenteral, intramuscular ou endovenoso, normaliza o tempo de coagulação do paciente. Então, esse é o perfil. Está normal ou tem elevação do TP que melhora. Por que é importante esse melhora com vitamina K? Porque eu tenho um paciente com icterícia, não sei se ele tem uma cirrose hepática ou se ele tem uma icterícia obstrutiva. Eu faço vitamina K, normaliza o TP, ele não tem alteração de síntese proteica hepática. Ele só tinha um déficit de vitamina K, pela icterícia. Então, fora desse padrão aqui, gente, pensar que não é obstrutiva a causa da icterícia, ok? Então, é esse o padrão. Mas tudo bem, mas eu estou na dúvida se é ou se não é, o padrão não é esse, mas também não é característico de nada, eu fico na dúvida. Qual é o primeiro exame a pedir? Sempre o primeiro exame de imagem é a ultrassonografia. A ultrassonografia é um grande divisor de águas. Por que é um divisor de águas? Que vai mostrar os casos que têm dilatação das vias biliares e os casos que não têm
dilatação das vias biliares. Um paciente com icterícia decorrente de obstrução ao fluxo de bile, ele tem dilatação das vias biliares no ultrassom. Ele só não vai ter dilatação se as vias biliares forem doentes, forem esclerosadas, como, por exemplo, na colangite esclerosante primária, um paciente cirrótico, que tem um fígado fibrótico, obstrui na placa hilar. Ele não vai ter dilatação, porque o fígado é duro. Então, fora esses casos que tem fibrose das vias biliares, em todos os outros casos, vai ter dilatação das vias biliares, acima do ponto de obstrução. Então, para que eu peço ultrassom na icterícia? Para saber se tem ou não dilatação das vias biliares. Se tem, provavelmente é obstrutiva. Se não tem, não é obstrutiva. Além disso, o ultrassom, ele é um exame inócuo, não usa radiação, pode ser repetido quantas vezes forem necessários, altamente disponível no nosso meio, e o melhor exame para o diagnóstico da causa mais comum de icterícia obstrutiva, que é cálculo biliar. Então, o cálculo biliar do colédoco é a causa mais comum de icterícia obstrutiva. Para ver se tem cálculo na vesícula, que é a origem do cálculo do colédoco, o ultrassom é o melhor exame. Então, além dele dividir se tem dilatação ou não, ele mostra para você se tem colecistolictíase ou não, que é a principal causa de coledocolitíase e de icterícia obstrutiva. Então, a expectativa é que você venha a vesícula dilatada quando a obstrução for abaixo da implantação do ducto cístico. Então, percebam aqui na anatomia. Se a obstrução for daqui para baixo, a vesícula junta bile e fica dilatada. Se a obstrução for acima, a vesícula é murcha. Então, todas as obstruções na região da ampola, no colérico, vão ter vesícula dilatada. Então, na obstrução, você vai ver dilatação da vesícula, se for abaixo do ducto cístico, e das vias biliares intra e extrahepáticas. É isso que você vê no ultrassom. E pode ver cálculo na vesícula ou não. Muito bem, então o ultrassom o primeiro exame é o divisor de águas, para ver se a icterícia é obstrutiva ou não. Você vai pedir as enzimas hepáticas, tempo de coagulação, coagulograma e ultrassom, aí você já sabe se é provavelmente obstrutiva ou não aquela icterícia. É icterícia obstrutiva. Fechou o diagnóstico da causa pelo ultrassom? Viu um tumor, viu o cálculo colédoco? Fechou, ótimo, está o diagnóstico feito. Não fechou, que geralmente não fecha. Aí eu vou pedir os outros exames a depender da minha hipótese diagnóstica e da disponibilidade dos exames no local que eu estou. Então, a gente falou uma aula aí sobre coledocolitíase. Então, se eu faço um ultrassom e eu suspeito que a causa seja coledocolitíase, qual é o próximo exame? Ressonância nuclear magnética. Se eu suspeitar de uma neoplasia maligna abdominal, por exemplo, metástase do câncer de mama que ele teve no passado, metástase do câncer de estômago que teve no passado, ou tumor de pâncreas, ou um tumor no colédoco, eu suspeitei de neoplasia maligna. Qual é o exame? Tomografia. Me dá uma boa visão do abdômen, vê linfonódulos aumentados, vê tumores malignos. É um exame facilmente disponível, barato, rápido de fazer. É um bom exame para dar uma visão global do abdômen e na suspeita de neoplasia maligna, principalmente do pâncreas. Tomografia. Desvantagem, usa contraste, pode lesar o rim. No paciente ictérico, o rim já está mais sensível pela lesão, pela bilirrubina. Pode dar uma reação alérgica no contraste, tem a radiação ionizante, né? Uma tomografia de abdômen com contraste nas 3 fases, mais ou menos o equivalente a 200 radiografias simples de radiação. Então tem essas desvantagens todas, mas é um bom exame. Aqui, por exemplo, você vê uma grande dilatação do colédoco, uma grande dilatação da vesícula biliar, causadas por uma massa na cabeça do pâncreas, se estendendo até o processo sinado, até a parte inferior do abdômen. A ressonância traz praticamente as mesmas informações que a tomografia nos traz, então ela é tão boa quanto a tomografia, só que ainda tem a possibilidade da reconstrução das vias biliares extrahepáticas sem contraste. Então é superior à tomografia. Só que a ressonância demora 45 minutos, 1 hora para fazer. A tomografia se faz em 1 a 5 minutos. Tem paciente em claustrofobia não consegue ser submetido à ressonância. Fica um tubo bem longo, um tempão, 40 minutos parado, sem se mexer. É chato. Precisa de sedação, às vezes. A ressonância é muito mais cara que a tomografia, muito menos disponível no nosso meio. Então a gente acaba utilizando a ressonância quando a tomografia não fecha o diagnóstico ou quando a gente suspeita de coledocolitíase mesmo. Ok? Veja como a imagem seccional da tomografia se parece com a da ressonância. Né? A ressonância aqui, ele vê o colédoco dilatado, né? Que o pâncreas, o fígado, bonitinho. E aqui
a colangiorressonância, mostrando a reconstrução das vias biliares feita por ressonância. O ultrassom endoscópico, ou ecoendoscopia, já é um exame que nem está no rol da ANS, o paciente tem que pagar particular, é pouco disponível no nosso meio, no SUS e outros serviços, então é um exame de exceção. Eu vou recorrer quando a ecoendoscopia? Quando eu tiver uma tomografia ou ressonância que não fecharam o diagnóstico, eu vou suspeitar de um pequeno tumorzinho no pâncreas, vou suspeitar de uma microlitíase, aí eu recorro à ecoendoscopia, se eu tiver condições de recorrer. Né? É um tumor, é um pouco invasivo, né? Aqui, por exemplo, vi um pequeno tumor de 0,5 centímetro no pâncreas, um tumor cístico. Era a causa da icterícia. Existe uma endoscopia com visão lateral, que é para ver a parede do duodeno. Então, na suspeita de tumores de papila duodenal, o exame é endoscopia com visão lateral ou duodenoscopia. Então, tumores do duodeno da papila, se é suspeita, endoscopia com visão lateral ou duodenoscopia. Esse mesmo aparelho é o que realiza a CPRE. Então, se eu não fechei o diagnóstico com ressonância, não fechei o diagnóstico com tomografia nem ultrassom, eu não tenho ecoendoscopia no meu serviço, eu vou fazer o quê, gente? CPRE? É o que sobrou. Mas a CPRE é a última opção. Por quê? Porque é muito mórbida. Pode dar perfuração, colangite, pancreatite. É muito mórbida, a gente evita fazer para investigação, só para o tratamento de lesões biliares já diagnosticadas. Aqui, novamente, uma imagem de CPRE, o duodenoscópio com visão lateral e os cálculos no colédoco. Ainda tem outros exames menos específicos para a icterícia obstrutiva, como a radiografia simples ou contrastada, que pode mostrar sinais indiretos. A colangiografia transparente hepática, também mais para terapêutica que para investigação. E a cintilografia hepática. A cintilografia condizida, ela é um exame funcional. Então, sempre que você pedir cintilografia, você está se preocupando com a função. É um exame que a definição anatômica não é tão boa, como a tomografia, como a ressonância. Mas ele dá uma imagem metabólica e funcional que esses outros exames não dão. Então, a cintilografia hepática condizida tem esse radiofármaco que é o dizida, que ele tem um metabolismo igual ao da bilirrubina. Ele é captado e excretado pelo fígado. Então, você tem, por exemplo, uma derivação bilodigestiva há 10 anos. O paciente começa a ter colangite de repetição. Eu faço lá o ultrassom, não tem dilatação de vias biliares. A ressonância não mostra cálculo, não mostra nada. Mas eu suspeito que aquela bilodigestiva não está esvaziando adequadamente. Eu faço a cintilografia. Eu vejo que o radiofármaco fica retido, não esvazia direito a bilodigestiva. Então, eu posso utilizar de forma funcional para ver se o fígado esvazia bem ou não. São exames de exceção. Então, gente, icterícia obstrutiva, enzimas hepáticas, coagulação do sangue e ultrassom. Depois disso, pedir o exame de acordo com a sua hipótese diagnóstica e a disponibilidade do seu meio. Grosso modo, neoplasias malignas, tomografia, coledocolitíase e ressonância. Lesões do duodeno, duodenoscopia ou endoscopia com visão lateral. Persiste a dúvida, ecoendoscopia. Não teve ecoendoscopia, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, CPRE. Então, mais ou menos, esse é o algoritmo de exames a serem pedidos aí na icterícia obstrutiva. Okay? Então, lembrar as principais causas, lembrar o porquê de cada um desses exames. Vejamos agora algumas questões relacionadas ao tema. Então, na avaliação do paciente com icterícia, a primeira grande distinção a ser feita é entre os pacientes com febre e sem febre. É bom, né? Sem febre e sem febre é uma boa distinção. Eu gostei dessa aí. Obstrução biliar e sem obstrução biliar. Porque a icterícia obstrutiva é tratamento cirúrgico ou endoscópico. E a não obstrutiva é tratamento clínico. Então, é totalmente diferente. Um vai ser cuidado pelo clínico e outro pelo cirurgião. Então, a principal diferença é essa. Porque febre pode ter nos dois grupos. Dor abdominal e sem dor abdominal, hiperbilirubinemia direta e indireta. Isso aí faz parte da avaliação da obstrução e sem obstrução. Então, sempre em questão, eles falam primeiro o ultrassom. Você nunca vai ver na prática clínica alguém fazer um ultrassom sem ter uma bilirrubina dosada, desculpa. Isso aqui é ficção científica da prova, tá, gente? Mas toda prova fala primeiro fazer ultrassom e depois enzimas. Gravem isso para a prova. Ficção científica. Estou lendo um livro interessante sobre a história do Homo sapiens, assim, meio da pré-história, que ele fala que o que diferenciou o Homo sapiens dos outros homos, que foram todos, não esses homos que vivem hoje em dia com vocês aqui, né, os outros tipos de primatas do gênero Homo,
foi a capacidade de acreditar em coisas que não existem. Então, acreditar em mitos, em deuses, em coisas, por exemplo, como uma empresa. O que é uma empresa? A empresa não existe, a figura jurídica é uma figura ficcional. Existe uma casa, existe uma pessoa trabalhando, existe um produto. Uma empresa é uma coisa que não existe. Então, aqui vocês têm que crer nisso, né? Que primeiro se faz ultrassom, mas isso não existe. Na prática, o que se faz primeiro é a derivação, é sempre a enzima hepática. Mas para a prova grave, primeiro ultrassom, primeiro exame na icterícia, ok? Aumento de transaminases e com aumento de canaliculares. Então, tudo isso aqui ajuda você a diferenciar se tem obstrução biliar ou se não tem obstrução biliar. Mas não é o principal, né? Num paciente ictérico, o que melhor diferencia um processo hepatocelular de um colestático é: letra A, tempo de protrombina e bilirrubinas. Letra B, gama-GT e aminotransferases. Letra C, bilirrubina e fosfatase alcalina. Letra D, fosfatase alcalina e aminotransferases. Então eu falei para vocês que as bilirrubinas diretas podem subir também nas doenças hepatocelulares, na cirrose, etc. Então não diferencia muito bem. O que diferencia bem? Processo colestático, canaliculares elevadas. Processo hepatocelular, enzimas hepatocelulares elevadas, TJ e GP. Muito bem, então a gente tem aqui gama-GT e aminotransferases e fosfatase e aminotransferase, né? Aí você tem uma mais sensível e outra mais específica. A mais sensível diferencia mais. Então, isso é difícil, mas está colocado aí. Uma outra questão interessante sobre exames que eu queria falar para vocês é que, na obstrução biliar, uma outra coisa que sobe é o colesterol. Porque a gordura, o colesterol, só é excretado na bile, não sai na urina, no suor, nem na respiração. Se tem obstrução fluxo de bile, o colesterol está elevado sempre. Uma outra coisa que você pode dosar nesses pacientes, ok? Muito bem. Vou falar agora sobre tumores periampulares. É um outro tema da aula, são tumores ao redor da ampola de Vater. A região periampular é essa aqui. Então nós temos a papila, a parede do duodeno, a cabeça do pâncreas e o colédoco distal. Então qualquer tumor em uma dessas regiões é denominado de tumor periampular. Por que eu pego esses tumores e coloco todos num só balaio de gato? Porque, né, esses tumores todos vão ter síndromes clínicas decorrentes dele. Qual é a síndrome? É uma síndrome colestática, uma colestase por icterícia obstrutiva, com obstrução ao fluxo biliar extrahepático no colédoco distal. Então eles têm icterícia, colúria, colia fecal. Como é baixa a obstrução, eles têm vesícula biliar palpável. Então, o paciente ictérico com a massa palpável do local da vesícula cilíndrica, sem dor nessa massa palpável, né? Que é o sinal de Courvoisier-Terrier. Então, nas neoplasias periampulares, eles têm icterícia obstrutiva, icterícia, colúria, colia fecal plurido, sinal de Courvoisier-Terrier. A vesícula palpável no paciente ictérico sem dor abdominal. Ok? Então, essa é a síndrome clínica. Além de compartilharem uma mesma síndrome clínica, né? Eles têm um outro fator importante, que é a ressecção cirúrgica com vistas à cura é a mesma. Então, os vasos que irrigam o duodeno e a cabeça do pâncreas são os mesmos. Pancreato duodenais superiores e inferiores. Os superiores derivados da gastro duodenal, tem anteriores e posteriores, que se inosculam com os inferiores derivados da mesentérica superior, também posterior e anterior. Então não tem como ligar os vasos na raiz sem tirar o outro. Então se eu fizer uma cirurgia oncológica ligando o vaso na raiz, tirando o linfonodo ao redor da peça, não dá para eu tirar a cabeça do pâncreas sem tirar o duodeno. Não dá para eu tirar o duodeno sem a cabeça do pâncreas. E quando eu tiro isso aqui, tiro a papila, já corto o colédoco também. Então para os tumores do colédoco distal, da papila, do duodeno e da cabeça do pâncreas, a cirurgia é a mesma. Duodeno-pancreatectomia cefálica ou gastro-duodeno-pancreatectomia cefálica. Depende do serviço. Então, daí, todos eles entram num balaio de gato só, num só grupo de estudo. Muito bem. Então, tumores periampulares. Qual é o tumor mais frequente periampular? Neoplasia da cabeça do pâncreas. Adenocarcinoma da cabeça do pâncreas é tema de uma outra aula nossa, que é os tumores de pâncreas, onde a gente vai falar dos adenocarcinomas, que são do pâncreas exócrino, e dos tumores neuroendócrinos, que são os tumores do pâncreas endócrino.
Segundo tumor mais comum periampular é o câncer de papila. Então tem o primeiro cabeça do pâncreas, depois papila, depois que vem mais raros o de colédoco e o duodeno. O de colédoco é um colangiocarcinoma. O colangiocarcinoma mais comum é da vesícula. Depois tem o colangiocarcinoma hilar e o colangiocarcinoma do colédoco. São tumores raros do colédoco, né? O colangiocarcinoma intrahepático também é mais frequente que o do colédoco distal. Então, dentro dos colangiocarcinomas, o de colédoco é raro. E o colangiocarcinoma já é um tumor raro. E outros tumores do duodeno que não da papila também são raros. Então, os tumores principais periampulares são quais? 70% tumor de cabeça do pâncreas e 15 a 20% os tumores da papila duodenal. Percebam que esse tumor na papila duodenal, ele é um tumor intestinal. Ele é um adenocarcinoma do intestino. A região do intestino delgado que tem mais neoplasia maligna é a região periampular, porque provavelmente a secreção bilio-pancreática constantemente ali traz algum tipo de risco aumentado de câncer. Então, as neoplasias do intestino delgado são raras, né? O mais comum é coloretal. Do delgado, o local mais comum, papila duodenal, é o adenocarcinoma mais comum. A gente esquece, né, que o duodeno é do delgado, né? É esse delgado que o jejum ilho, não? O duodeno é do delgado. E é o local mais comum de neoplasia, fora do coloretal, do intestino, é o delgado. Como a neoplasia coloretal tem um prognóstico bom. Imagine, uma neoplasia coloretal que fica no lugar que é a papila, a neoplasia coloretal intestinal, que é semelhante à coloretal, que fica no lugar que é a papila, que qualquer aumentozinho dá icterícia. Então não fica grandona desse tamanho para obstruir o colo direito, para dar sintoma. Não. Ficou pequenininho, já deu sintoma. Então tem um bom prognóstico na neoplasia de papila com relação aos outros tumores periampulares, que são tumores mais graves, como o adenocarcinoma de pâncreas, talvez o mais letal do aparelho digestivo, e o colangiocarcinoma, também é um tumor agressivo. Então tem um ótimo prognóstico. O problema é que ele aparece em pacientes muito idosos, 7ª e 8ª década de vida, e é uma cirurgia de grande porte. Então esse é o problema maior. Mas o prognóstico é semelhante ao prognóstico do câncer coloretal, no estadiamento parecido. E geralmente o diagnóstico é mais precoce do que do câncer coloretal. Então o prognóstico é melhor. Aqui temos uma peça do duodeno-pancreatectomia cefálica com um tumor de papila identificado aqui. A abertura do colédoco mostra o colédoco distal, o ducto de Wirsum e aqui o tumor da papila já invadindo aqui o colédoco distal. Então, é um tumor realmente que ele tem uma sobrevida muito maior e ele tem uma característica clínica interessante. Qual é a manifestação clínica dele? Icterícia obstrutiva, porque é um tumor periampular. Então, icterícia obstrutiva com sinal de curvasia TRE, perfeito. Tem pouca perda de peso em comparação ao câncer de pâncreas. Começa aí. Uma diferenciação entre o câncer de pâncreas e de papila. E ele é um tumor intestinal. Vocês se recordam que os tumores intestinais, eles sangram. Até o rastreamento do câncer coloretal é feito pesquisa de sangue oculto nas fezes. O câncer de estômago sangra também, dá anemia. Esses pacientes costumam ter anemia no câncer de papila. Esse tumor cresce e aí quando ele vai crescendo, ele necrosa. Ele tem algumas áreas de necrose, o tumor. Quando o tumor necrosa, ele está obstruindo a bile está sob pressão. Quando o tumor necrosa, diminui a pressão e esvazia a bile. Então o paciente tem a chamada icterícia flutuante. Ele vai ficando ictérico, de repente ele tem uma melhora da icterícia. Geralmente, quando ele melhora da icterícia, é quando o tumor necrose e sangra. Então ele melhora da icterícia no momento que ele tem uma melena, uma hemorragia digestiva alta. É acima do ângulo de Treitz, então é alta. Ou anemia. Então o paciente com anemia e icterícia flutuante, idoso, pensar em câncer de papila. Pode ter um HDA ou não. Ok? Então essa é a característica clínica. O tratamento é cirúrgico, com duodeno-pancreatectomia cefálica, e o prognóstico é muito melhor do que dos outros tumores populares, é semelhante ao do câncer coloretal. Vamos ver questões relacionadas a esse tema aí. Paciente de 73 anos de idade apresenta quadro de icterícia progressiva há 2 meses e emagrecimento de 8 quilos. Ao exame, icterícia e vesícula palpável e indolor no hipocondro direito. Então, tem um paciente, 7ª década de vida, com emagrecimento e uma icterícia obstrutiva, porque tem vesícula palpável. Então, sinal de curvasia TRE, uma síndrome sugerindo uma síndrome consumptiva,
Então, ele tem um tumor periampular, esse paciente, até prova em contrário, paciente idoso. Quanto à melhor explicação para esse quadro clínico, assinale a correta. Cirrose biliar primária, colecistite aguda com empiema, hepatocarcinoma, tumor de vias biliares ao nível da bifurcação do colédoco ou tumores periampulares. Esse tumor de vias biliares ao nível da bifurcação do colédoco é chamado de tumor de Klatskin. Percebam que o tumor de Klatskin, ele é na bifurcação dos hepáticos, ele obstrui as vias biliares daqui para cima. A vesícula fica murcha, não é palpável, não é distendida. Então, a característica do tumor de Klatskin é uma icterícia obstrutiva por tumor maligno com a vesícula murcha. Hepatocarcinoma, tumor intrahepático, não vai dar. Colecistite aguda tem muita dor, né, não tem icterícia, e a cirrose biliar primária também não tem a vesícula palpável. O sinal de Courvoisier-Terrier é sugestivo de coledocolitíase, não. Neoplasia hepática, não. Neoplasia da vesícula, não. Neoplasia da junção dos hepáticos, tumor de Klatskin, não. Obstrução baixa das vias biliares por neoplasia, um tumor periampular. Se tivesse, assim, vários tumores e tivesse dentre eles o tumor da cabeça do pâncreas, seria a resposta certa. Por quê? Porque a neoplasia baixa das vias biliares, que obstrui as vias biliares, é mais comum. Então, o tumor periampular mais comum, cabeça de pâncreas. Se tivesse cabeça de pâncreas aqui, seria a resposta. Como não tem, o único periampular é vias biliares baixas. Um paciente de 75 anos, do sexo masculino, procura um ambulatório de cirurgia geral com quadro de anemia, perda de peso. Então, 8ª década de vida, tem anemia e perda de peso. Icterícia e prurido. Icterícia com prurido, geralmente é obstrutiva, porque é o quadro de colestase, o prurido, faz parte do quadro clínico. Colúria, colefecado, prurido fazem parte do quadro clínico da icterícia obstrutiva. Refere ainda episódios de melena. Então, ele tem alguma lesão que está sangrando para o tubo digestivo. Qual é a lesão da melena e icterícia obstrutiva? Tumor de papila, né, gente? Exames de imagem, tomografia e ultrassom revelam vesícula distendida, então me parece realmente que é obstrução baixa das vias biliares. A ausência de cálculos, ou seja, ultrassom não tem cálculo biliar, não é coledocolitíase. Dilatação importante das vias biliares intra-extrahepáticas. Então, eu tenho dilatação importante de vias biliares, uma icterícia obstrutiva, um camarada idoso com perda de peso e melena. Não tem câncer de pâncreas, que fez tomografia não tem nada. O que esse paciente pode ter? Um câncer de papila. O tumor de papila pequenininho, de meio centímetro, 1 centímetro, obstrui a papila e dá a icterícia. Não aparece na tomografia, às vezes. Por isso que a gente tem que recorrer à endoscopia com visão lateral, para dar o diagnóstico. Então, coledocolitíase não é, neoplasia de vias biliares é raro, de cabeça de pâncreas, tomografia normal, tumor de papila é o mais frequente nesse caso clínico. Então, falou em melena, anemia, um tumor que não é visto na tomografia, pensar em papila, tá? Qual é o exame para pedir aqui? Endoscopia com visão lateral. A exploração cirúrgica em uma mulher ictérica com 45 anos mostrou uma lesão na área da ampola de Vater. Qual das seguintes afirmações não é verdadeira? É difícil distinguir endoscopicamente uma lesão benigna de maligna. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui é fácil saber se é maligno ou benigno? Bem difícil, hein? Pode ser um adenoma de papila. Está dando icterícia, anemia, vai tirar do mesmo jeito. Aí você abre aqui, vê que tem essa infiltração, vê que é maligno. Mas é difícil saber, por endoscopia, se é maligno ou benigno. Então, correta aquela lá. Em alguns casos, ela pode ser ressecada endoscopicamente. Pode ser lesão mais polipóide, pequenininha, pode ser ressecada endoscopicamente. Quando maligna, essa lesão apresenta o mesmo índice de sobrevida após 5 anos que o carcinoma de pâncreas, não. O carcinoma de pâncreas, gente, é quase 0% de sobrevida em 5 anos. Aqui é um prognóstico igual ao do câncer coloretal. Para um T1 inicial, é 80% a 90% em 5 anos. Então, não é igual ao câncer de pâncreas. Está errada essa aí. Essas lesões benignas geralmente não causam obstrução completa. Sim, quando tem obstrução completa, a gente pensa mais em lesão maligna. A duodenopancreatectomia, o IPO, na verdade o IPO é gastroduodenopancreatectomia, tudo bem, a questão, teve um errinho aqui. Na maioria das vezes é o tratamento preferido, sim. Tá certo. Então, letra C é a mais errada, então deve ser marcada. Vamos agora, nessa última parte da aula, falar sobre pancreatite crônica. Primeira coisa, que
diferencia uma pancreatite aguda da crônica? Então, quando a gente fala em coisa aguda e crônica, pensa assim, então aguda é aquela coisa que começou agora, crônica é aquela coisa que vem há muito tempo. Mas eu posso ter 30 crises de pancreatite aguda e não ter pancreatite crônica. E eu posso ter uma crise de pancreatite e quando olhar já saber que é crônica. Como eu sei isso aí? Na pancreatite crônica, eu tenho alteração estrutural no pâncreas. Então, na pancreatite crônica, eu tenho calcificações, dilatações do ducto de Wirsum. Eu posso ter várias crises de pancreatite aguda. Se eu não tiver alteração estrutural, eu continuo tendo crises de pancreatite aguda. Se eu tiver alteração estrutural no pâncreas, eu tenho pancreatite crônica. Então, a pancreatite crônica é uma afecção inflamatória com destruição irreversível e contínua do tecido pancreático, levando à fibrose na matriz celular do pâncreas. Essa perda contínua do tecido pancreático, da função, vai levar à perda das funções glandulares do pâncreas. Qual é o hormônio mais potente do pâncreas? A insulina. Se eu tenho uma perda da função endócrina, eu vou ter diabetes mellitus. Do pâncreas exócrino, eu vou ter a digestão de gorduras, de proteínas, eu vou ter desnutrição e diarreia crônica. Então, na pancreatite crônica, eu vou ter, além do quadro de pancreatite, que é a dor abdominal, náuseas, vômitos, etc., eu vou ter perda progressiva das funções endócrinas e exócrinas do pâncreas. A causa mais comum de longe, alcoólica, que é um trabalho brasileiro. 93% álcool, 4% idiopática. Aí depois vem raros casos. Hereditário, nutricional, metabólico, obstrutivo, malformações do pâncreas, etc. Muito bem, então na pancreatite crônica, qual é o principal sintoma? A dor abdominal, o sintoma mais importante. Então está presente em 90% dos pacientes, dor abdominal crônica, dor pancreática geralmente. 1/3 a metade dos pacientes tem diabetes mellitus associados, né? Insuficiência endócrina. Esses pacientes podem ter uma clínica também por alteração morfológica do pâncreas. Então vamos pensar uma obstrução morfológica do pâncreas, dando dilatação ductal do pâncreas, dando ascite pancreática. Então podem ser manifestações clínicas também, né? Pessoas com ascite, você funciona, vem lá, amilase 45.000 na ascite. É assim que vem a amilase na ascite pancreática. Aí é uma ascite pancreática. Tá? E você pode ter uma distorção de estruturas vizinhas ao pâncreas. Então, uma coisa que pode acontecer na pancreatite crônica, uma distorção dos vasos esplênicos, com trombose ou fístula arteriovenosa do vaso esplênico. Vocês lembram pela anatomia que a artéria esplênica corre em cima do pâncreas e a veia esplênica atrás. Então, tem pseudocisto ali, alguma coisa, você pode ter pseudoneurismo da artéria esplênica. Você pode ter fístula arteriovenosa esplênica levando a hipertensão portal pré-sinusoidal. Pode ter hemorragia digestiva por causa disso. Você pode ter um negócio chamado hemossulcos pancreáticos, que é uma fístula da artéria esplênica para o ducto pancreático, dando hemorragia digestiva pela papila. Hemossulcos pancreáticos, parecido com a hemobilia. Você pode ter, além disso, outros problemas, como distorção do colérico e icterícia obstrutiva. Tudo isso aí é possível. Obstrução parcial do duodeno com vômitos. Tudo pela inflamação e distorção anatômica do pâncreas. Então vejo como a pancreatite pode dar sintomas, mas o mais importante é o quê? Dor, diabetes, diarreia crônica, desnutrição e etc. O paciente tem perda ponderal, esteatorreia, síndrome absortiva, perde o apetite. E no exame físico não tem nenhum dado importante. Então aqui a gente tem, por exemplo, um raio-x simples de abdômen. Então chega um paciente com dor abdominal, raio-x simples, calcificações no pâncreas, alteração morfológica no pâncreas. Esse cara tem uma pancreatite crônica, agudizada. Na tomografia você vê dilatação do ducto de Wirsum, aquele aspecto incolar de contas. Na tomografia, calcificações do corpo e da cauda do pâncreas, alteração morfológica no pâncreas. Na CPRE, você vê a distorção anatômica nas vias pancreáticas. Então, tem um paciente com pancreatite, já viu que 95% é por álcool no Brasil, né? Qual é o tratamento? Então, tem que parar de beber. Primeira coisa. Esse paciente que continuar bebendo vai ter inflamação cada vez mais importante do pâncreas, né?
Vai ter que usar analgésicos para dor, que a dor é crônica, é um processo inflamatório crônico. Então a inflamação vai diminuir e toma analgésicos. Um paciente que já é usuário de álcool, se ficar dando analgésico opioide, ele se vicia facilmente. Então evitar os opioides. Além disso, os opioides causam espasmo da papila de Vater, então deve ser evitado nesse caso. Tratamento do diabetes mellitus. O paciente é desnutrido, então está diabético, você tem que melhorar o aspecto, né, metabólico do paciente, para entrar em anabolismo novamente. Para entrar em anabolismo, ele tem que absorver os alimentos, vai dar enzimas pancreáticas exócrinas para ele. Café da manhã, almoço e jantar. Então, tratamento da diarreia crônica com enzimas pancreáticas, tratamento do diabetes, analgésico e abstenção do álcool. Com isso, geralmente, você resolve o principal sintoma, que é a dor. Né? Às vezes não funciona. Então, pode ser indicada a cirurgia na pancreatite crônica. As indicações de cirurgia são para alívio da dor refratária ao tratamento clínico. Geralmente você faz uma ressecção das porções pancreáticas mais comprometidas ou uma derivação do ducto pancreático dilatado com uma alça intestinal em Y de Roux. É a cirurgia de Puesto ou de Partenay-Rochelle. Você pode ter complicações locais da pancreatite, como obstrução biliar, hipertensão portal, pela fístula arteriovenosa ou por trombose de veia esplênica, obstrução duodenal, derrames cavitários, como ascite pancreática, pseudocisto causando dor. Então, você pode precisar fazer derivações cisto-jejunais, pode fazer derivações da fístula pancreática, que está dando ascite, para um alto de jejum, pode fazer derivações gastrojejunais para obstrução duodenal, você pode ter que fazer ressecções pancreáticas ou do baço para hipertensão porta, você pode precisar fazer derivações biodigestivas, ou você pode precisar fazer uma gastroduodeno-pancreatectomia. Porque você tem uma distorção na cabeça do pâncreas, você não sabe bem se aquilo é um tumor de pâncreas ou se é uma pancreatite obstruindo a via biliar. Na dúvida diagnóstica, tratar como câncer. Então, são indicações cirúrgicas: suspeita de câncer, complicações locais de outros órgãos ou alívio da dor refratária. A dor refratária, né, que é a principal causa aí, tem uma etiopatogenia multifatorial: a hipertensão canal-auricular, a inflamação crônica e a isquemia que acontece no pâncreas são as causas. E aqui está a cirurgia mais comum, né? Então, você abriu o pâncreas longitudinalmente e está fazendo anastomose em Y de Roux, pancreato jejunal. Mantendo o baço, se chama Partenay-Rochelle, essa cirurgia, não Puesto, né? Então, o Puesto modificado por Partenay-Rochelle, Y de Roux, e aqui a anastomose é a cirurgia mais comum para pancreatite crônica, para dor intratável. Quando for por outras causas, aí são cirurgias específicas. Tem outra cirurgia que você cava a cabeça do pâncreas, você tira todo o tecido para aliviar um pouco a icterícia, que é a cirurgia de Frey. Também é outra opção que existe. E na suspeita de câncer, a operação de Whipple. Tirou a cabeça do pâncreas, tirou o duodeno, tirou metade do estômago. Aí a anastomose em alça única. Vem aqui, anastomose pancreato jejunal, jejum não vem, hepático jejunal, jejum não vem, gastro jejunal. 3 anastomoses e uma alça intestinal única. Operação de Whipple, a rainha das operações abdominais aí, que é a mesma que a gente usa para o câncer de pâncreas. Vamos ver algumas questõezinhas aqui. Você pulou um slide aqui antes, desculpa. Então, pancreatite crônica, fechando um pouco o assunto. Não é primariamente a doença cirúrgica, é tratamento clínico, né? Privação do álcool, analgesia, tratamento do diabetes e da insuficiência pancreática exócrina com enzimas, né? A perda da função exócrina e endócrina não é revertida com a cirurgia. A cirurgia deve manter o tecido pancreático para ter menos disfunção pancreática. A persistência do consumo de álcool piora qualquer tratamento. Não é uma operação específica, mas procedimentos moldados para cada paciente. A mais comum, a Partenay-Rochelle, ali, anastomose pancreato jejunal lateral. E tratamentos endoscópicos não são bons ainda como a cirurgia convencional. Vejamos agora algumas questões. Um paciente ativista crônico com queixa de dor abdominal há 4 semanas apresenta amilasemia 2 vezes maior que o normal. Então vejam, né, 2 vezes maior que o normal não chega a 3 vezes, né? Geralmente na pancreatite crônica é isso, gente. A amilase não aumenta tanto. Por que não aumenta tanto? Porque não tem parênquima pancreático mais para liberar a amilase. Já foi destruindo o parênquima pancreático. Então na pancreatite crônica agudizada, tradicionalmente o nível de amilase é mais baixo do que na pancreatite aguda. Essa é uma das razões para a amilase não ser um critério de gravidade da pancreatite, viu? Então,
etilista crônico, dor abdominal 4 semanas. Ducto pancreático principal dilatado com um cisto de 5 centímetros. Adjacente ao corpo do pâncreas. Indicam-se. Então você tem um alcoólatra com um cisto de 5 centímetros há 4 semanas, né, e amilanose um pouco alta, e dor epigástica. Então ele está com dor por 2 razões. Está com pancreatite crônica ou está com esse pseudocisto complicando a pancreatite aguda. Pseudocisto por si só não tem indicação de tratamento cirúrgico, inicialmente, porque não foi nem tratada a pancreatite ainda. Então mais de 6 centímetros, mais de 6 semanas, o pseudocisto persistentemente sintomático tem indicação de cirurgia, não é esse caso. Qual o tratamento inicial para pancreatite crônica? Analgésicos e abstinência do álcool. Se tiver esteatorreia, se tiver diabetes, também o tratamento das 2 complicações. Então não é derivação, não é cirurgia, não é nutrição parenteral. É abstinência do álcool como principal foco do tratamento e analgésicos. Quanto à pancreatite crônica, assinale a incorreta. Na pancreatite crônica ocorre perda progressiva e irreversível da estrutura e da função pancreática. Perfeito. A perda é irreversível na função. A principal causa é alcoólica, correspondendo de 80% a 95% dos casos. Sim, a gente viu que sim. Entre as indicações de tratamento cirúrgico estão as necroses pancreáticas e os pseudocistos infectados. Sim, tanto na aguda quanto na crônica. Entre as indicações de tratamento cirúrgico estão obstrução biliar e do duodeno. Sim, essas obstruções não dá. Entre as indicações de tratamento cirúrgico estão os derrames cavitários, como ascite, e derrame pleural. Então, veja bem, aqui ele considerou como mais de pancreatite aguda e não crônica. Então, essas outras são só da crônica, essa aqui é da crônica e da aguda. Então, a questão é que todas as afirmativas estão certas. A letra C fala aqui da pancreatite crônica, necrose pancreática e pseudocisto infectado. Então, essas seriam 2 complicações mais da aguda que da crônica. Então, é a menos correta, foi marcada como a incorreta aqui. Questão também um pouquinho dúbia, né, como necrose pancreática é mais na agudização da pancreatite do que na pancreatite crônica em si. Então, é uma questão um pouco controversa essa questão, mas a mais errada é a letra C, as outras são totalmente corretas. O procedimento do Whipple, aquele mesmo que faz por câncer de pâncreas. Tira a cabeça do pâncreas, o antro gástrico, todo o duodeno, né, e o colédoco distal. Está indicada na hipótese de pseudocisto de corpo e cauda do pâncreas com infecção. Pseudocisto com infecção é a complicação da pancreatite aguda ou da pancreatite crônica, mas geralmente da aguda, e é drenagem externa. Sempre que for infecção de necrose ou de pseudocisto, ou abscesso pancreático, é drenagem externa, quando é infectado. Ninguém drena para dentro do corpo uma coisa infectada. Então está errada, não é. Pseudocisto do corpo e da cauda do pâncreas sem infecção. Pseudocisto sem infecção só vai ter indicação cirúrgica se for persistentemente sintomático e a cirurgia é derivação cisto-jejunal, cisto-duodenal ou cisto-gástrica. Não é Whipple. Massa inflamatória na cabeça do pâncreas que não pode ser diferenciada de um câncer, sim. Um câncer de cabeça de pâncreas é o Whipple, a cirurgia. Abscesso no corpo do pâncreas, drenagem externa, abscesso da cauda, drenagem externa. Então, as outras todas são drenagem externa. São indicações de cirurgia na pancreatite crônica, exceto dor severa persistente, que não melhora o tratamento clínico, é a principal indicação. Obstrução da veia esplênica com hipertensão portal, sim. Aí é indicação de cirurgia. Obstrução colônica, obstrução de cirurgia. Suspeita de câncer pancreático também. Esteatorreia, não. A alteração exócrina e a alteração endócrina, por insuficiência pancreática, não melhoram com a cirurgia. Nem o diabetes, nem a esteatorreia. O que melhora somente é a dor dos sintomas. E as complicações locais de obstrução, distorção dos vasos, etc. Insuficiência exócrina e endócrina não melhoram com a cirurgia. Algumas complicações da pancreatite crônica podem ser tratadas por cirurgia. Das citadas, não tem indicação de cirurgia. Icterícia, sim. Pode fazer uma GDP ou uma biodigestiva. Dor, sim. Hipertensão portal segmentar, sim. Pseudotumor, sim. Diabetes, não. Mesma questão da outra, né? Essa aqui fala em insuficiência exócrina e essa aqui fala em insuficiência endócrina. Essas duas não melhoram com a cirurgia. A principal indicação cirúrgica da pancreatite, essa questão é a que mais vezes cai em prova de residência. Qual a causa principal de pancreatite crônica? Alcoolismo. Qual a indicação cirúrgica mais frequente? Dor intratável. Dor refratária ao tratamento medicamentoso. Pseudocisto pode ser indicação, icterícia pode ser indicação, degeneração maligna pode ser indicação, é raro, e ascite pancreática pode ser indicação. Dor é a mais frequente. Ok?
Nos pacientes das pancreatites crônicas, a indicação cirúrgica é fundamentalmente devido à dor intratável, mesma questão, cai, né, 2001 aqui, cai 2013, cai 2011, cai 2010. Quando cai pancreatite crônica, a principal questão é essa, qual a indicação mais comum de cirurgia grave, que é a dor abdominal. Muito bem, vamos dar uma parada agora na aula, obrigado pela atenção, ainda temos mais uma aula hoje aí, que vai falar sobre os tumores do pâncreas.